Olá, tudo bem? Quem fala aqui é o Wagner do Oferta Terreno. A ideia hoje de fazer esse vídeo é um vídeo um pouco mais longo, mas é para explorar todas as possibilidades da ferramenta aqui, tá bom? Então eu vou acessar uma base nova, a base teste minha aqui, que eu vou demonstrar para vocês com uma conta grátis o que eu consigo fazer, tá bom? Então esse vídeo vai levar um pouquinho mais de tempo, porque as pessoas pediram para nós e, portanto, a gente entendeu que era relevante gravar e disponibilizar para vocês, tá bom? Então vou acessar aqui já uma conta que eu tenho teste, né? E aí você olha aqui, ó, tá tudo vazio, pô, mas e aí, o que eu faço, né? Lembrando que todo ponto de interrogação tem formas de você entender aqui, ó, o que precisa ser feito, tal, treinamento, tudo aqui, mas eu vou fazer agora do zero, vamos lá. Primeira coisa, se eu tivesse no seu lugar, o que eu ia fazer? Eu ia clicar nessa engrenagem aqui, ó, dar uma olhada aqui, ó, no meu perfil, nas configurações, nos usuários, da minha conta aqui, no caso só eu, né? Mas eu poderia convidar mais. Aqui é a cobrança, se eu estiver pagando uma conta, se eu tiver com uma conta profissional ou com uma enterprise, tá? E esses cadastros auxiliares, eles são importantes para quê? Né? Para você, ó, status de terreno, em análise, assinatura, vendido, descartado. Se tá faltando alguma coisa aqui, você vem e coloca um status novo. Mesma coisa para o status da viabilidade. Se tiver faltando alguma coisa, você coloca alguma coisa nova aqui. E de documento também, poderia colocar aqui, por exemplo, comprovante de residência. Tá? Então fica aqui. Então, a segunda coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Quando eu vou em viabilidade, eu tenho um botãozinho aqui, ó, que se chama apoio, tá vendo? Quando eu clico nele, eu tenho outros parâmetros que são importantes, que já vem já na ferramenta, né, para você usar. Então vem desde tabela de vendas, ó, aqui a gente tem 25 modelos distintos de tabela de venda. Muito pouco provável que a gente não tenha uma tabela que você utilize, tá? Então, tá vendo? Tem aqui, ó, de 6 meses, 9 meses, com associativo, sem associativo, com repasse, com financiamento direto, à vista, tá tudo aqui. Na parte de velocidade de vendas, mesma coisa, tá? Lembrando que na tabela, se eu quiser olhar ela aqui, eu clico, se eu pegar uma qualquer aqui, ó, eu posso editar ela também, tá? Então o que traz aqui, ó, só pra gente entender? A periodicidade, a quantidade de parcelas, o percentual da série e o momento de início, né? O período de início da série, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, 25 tipos de tabela de venda para você, tá? Velocidade de vendas, a gente tem 10 tipos de velocidade de vendas. Muito pouco provável que a gente não tenha uma velocidade de vendas aqui que você use. Mas é muito fácil, tanto na tabela, eu posso vir aqui e cadastrar uma nova tabela, tá? Na velocidade de venda, se não tiver aqui também, você vem e cadastra uma nova velocidade, tá? A curva de desembolso, então, o que são essas curvas de desembolso? São curvas de obra, normalmente, né? Mas eu poderia ter um outro tipo de desembolso, por exemplo, vou pagar um terreno em várias prestações, tal, então eu posso cadastrar isso, tá? Ou direto na viabilidade ou aqui. Na velocidade de vendas ainda, se eu clicar aqui, ó, nessa de 12 meses, eu consigo editar, tá vendo? Ela mostra aqui, ó, o percentual de venda, né? E o período de início de venda. Então, estou vendendo no mês 0 aqui 15%, no mês 1 mais 15%, no mês 3 mais 15%, depois cai para 8%, 8%, 7%, assim por diante, até fechar 100%. Tá? Nas curvas de desembolso, por exemplo, eu vou pegar uma curva de 24 meses aqui, uma curva de 24 meses de obra. Então, tem aqui, ó, a distribuição percentual da curva e o período, né? Então, são 24 meses, ó, vou lá até o final da 100%. Né? Como começa no 0, termina em 23, mas se você contar, dão 24 meses. Tá? Lembrando aqui, ó, que você dá um nome, então você pode criar uma curva nova aqui, ó. Se eu for aqui, se eu quiser cadastrar uma curva nova, eu posso cadastrar. E os periódicos, a gente tem aqui, ó. Na curva de obra, vai lembrar que a gente tem 11 tipos de curva. Provavelmente, muito pouco provável, a gente não... Todas as curvas que a maioria das empresas, das pessoas que fazem viabilidade, elas estão aqui, tá? E nos periódicos a gente tem aqui, ó. A gente tem as despesas, né? Que não são custos de obra, por exemplo. Então, campanha de marketing, de lançamento, campanha de marketing de manutenção, despesa com averbação de obra, especificação de condomínio, stand de vendas, está tudo aqui já definido. A gente tem 19 tipos de despesas que já estão cadastradas aqui no periódico. Se não tiver uma que você não use, se não tiver uma que você use aqui, você vem e inclui um novo periódico aqui, muito simples, tá vendo? Tá? Então, fez essa configuração inicial, ou só olhou para ela, né, porque ela já vem pronta, você não precisa configurar nada, só para você saber como é que funciona, né? Agora o que a gente vai fazer aqui, ó? Meu dashboard está vazio, certo? Então se ele está vazio, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou cadastrar um terreno. Para cadastrar um terreno eu posso importar arquivos KML. Então o que quer dizer isso? Imagina que eu tenho aí um monte de terrenos já cadastrados no Google Earth, tá? Então ele tem aqui uma explicação como é que você exporta esses polígonos, tá? E aí depois você gera um arquivo e importa aqui, tá? Eu não vou fazer isso agora, eu vou fazer um cadastro normal de terreno. Lembrando que aqui tem um passo a passo, né? Então eu vou clicar aqui e vou cadastrar um terreno. Terreno do Wagner, o CEP está aqui, já trouxe já Rua Doutor Nogueira Martins e tal. Se eu quiser, tá vendo? Endereço, número, cidade e tal. Eu vou colocar o status aqui, ó, em análise, né? E aí eu posso, ele já trouxe um pingo aqui, ó, no mapa. Eu posso deixar ele em pingo ou posso vir aqui. Eu clico aqui ó,
desenhar uma forma aqui e faço um polígono. Tá aqui meu polígono desenhado. Desenhei o polígono, dou um salvar. Quando eu dou um salvar, eu tenho aqui já, o oferta terreno já habilitou as abas aqui, ó, de lote, proprietário, documentos, tarefas, quadro de áreas e configurações. A primeira coisa que eu tenho aqui, ó, são os lotes, tá? Então você tem esses botões aqui, de estudo de mercado, visualizar, tal, mas eu vou aqui, ó, vou adicionar aqui o lote da Maria, tá? O setor 4, quadra 22, lote 1. Vou colocar aqui 1.500 metros, tá? E aí o valor negociado, eu vou colocar aqui de 8 milhões de reais, por exemplo, tá? Já tá aqui já. Então isso aqui é uma prévia que eu estou colocando, né? Mas vamos lá, o número da matrícula, o cartório, eu posso colocar qual cartório é, o número do contribuinte. E se tiver alguma observação, eu já coloco aqui, ó, tá vendo? Então salvar, já está cadastrado. Ele já calculou já o valor médio do metro quadrado aqui da negociação, né? Se eu tivesse mais lotes aqui, eu posso adicionar. Vem aqui e adiciono, tá? E aí eu posso mexer no polígono, deixar o polígono maior, tal, tudo. Mas é o seguinte, estou negociando, meu polígono não é mais esse. Eu venho aqui e desenho um polígono maior. Né? Agora é isso aqui, ó. Tá vendo? Eu só cliquei em cima do desenhar forma ali. Já aumentei o meu polígono aqui, ó. Tá? Então é super simples. Vou dar um salvar aqui, ó. E aqui, olha só. Eu vou cadastrar agora o proprietário. Então vamos lá. O nome do proprietário, Maria Chiquinho. Tudo isso aqui é fake, tá, galera? Só pra gente fazer uma simulação, né? Então, ó, eu seleciono aqui o lote, né? Já que eu já cadastrei ele aqui. Então, seleciono o lote da Maria e dou um salvar. Se eu for aqui em documentos, eu posso vir aqui, por exemplo, e anexar o quê? Uma matrícula, tá? Então, peguei aqui um exemplo de uma matrícula que eu peguei na internet. Então, matrícula do imóvel da Maria Chiquinha. Tá? Então, dou o upload aqui, ó, já está salvo. Se eu dar um visualizar, eu vou ver aqui a matrícula, tá vendo? Um exemplo só, né? Vem todo fechado e tal. E aí, o próximo passo, o que é? Eu tenho aqui tarefas. Então, ó, vou colocar uma nova tarefa aqui, ó. Assinar opção de compra. Tá? Vou colocar aqui a prioridade, pode ser média, alta, baixa, tal, tanto faz. Data de término, vou colocar amanhã, tá? Olha, a proprietária concorda em assinar a opção no valor de 8 milhões. Tá? Vamos salvar. Então tá aqui. Ah, tem que ir na prefeitura puxar certidões do imóvel. Né? Ir na prefeitura e ir no cartório. Tá? Vou dar um salvar aqui. A data de término, isso aqui é mais longo. Vou colocar até o dia 26. Vou salvar. E aqui, na verdade, eu vou colocar isso como alta, né? Salvo. E já vou jogar ela aqui para em andamento, porque eu já vou lá hoje, né? Então, vamos imaginar também que eu fiz aqui, ó, uma reunião, né? Então, posso clicar aqui em andamento e colocar uma atividade, ou até aqui na nova, que também coloco aqui, ó. Então, reunião para definir termos da opção. Reunião com Maria Chiquinha. Tá? Isso aqui vamos imaginar que eu fiz ontem. Eu dou um salvar aqui, ó. E aí o que eu faço aqui? Ó? Eu vou colocar alto. Salvei aqui, ó. E já coloco como concluída, porque eu já concluí já, né? Então já está aqui já. Ó. Vou colocar um quadro de áreas que eu acredito que seja factível, né? Então o que eu adiciono aqui, ó? Vou colocar aqui uma tipologia de 40 metros, tá? Vou colocar uma tipologia de um dormitório 30 metros, melhor. Um dormitório. Data de lançamento eu vou colocar hoje. Quantidade de unidades eu vou pôr aqui a 200. Permuta eu vou colocar aqui que ela aceita 20 unidades, né? E área privativa vou colocar aqui a 30 metros. O preço do metro quadrado vou colocar 13 mil reais. E aí já vai calcular já. A oferta terreno já vai calcular o valor médio da unidade. Dou um salvar aqui, ó. Tá? Já tenho aqui já os parâmetros. Eu vou dar uma editada aqui, né? Eu quero fechar ela em, vou colocar aqui a 27 metros. Ó, 351, aí fechou. Só que eu vou ter que subir aqui porque eu aproveito 6 mil metros, né? Então, se eu colocar aqui, ó, 220, vamos ver aqui, ó. Peraí, editar, vamos lá mais uma vez, ó. 27 metros. E vou colocar aqui, ó, 220.
Dá um editar aqui, ó, já salvou, tá? Então já tá aqui, ó, tô aproveitando 5.940, ainda cabe aqui mais 2 unidades. Vamos lá, ó. 222, dá um editar. Ó, fechou, 6.000 metros praticamente, tá? Então, já coloquei o quadro de áreas e aqui a configuração, se eu quiser deixar, vou deixar compartilhado com o endereço aproximado. Vou deixar exato, vai. Vou colocar aqui, ó, com imóvel com documentação em dia. E para incorporação com a documentação em dia, tá? Vamos salvar aqui, ó. E aí eu já vou clicar aqui em terreno e olha só, vou clicar aqui em terreno, já vou ter informação dele aqui, ó, no painelzinho de terrenos, tá vendo? Em análise e tal. E se eu for no dashboard, olha como é que já está preenchido aqui, ó. Já tem bastante coisa aqui, já tá vendo? Um terreno que eu estou fazendo uma negociação de 8 milhões de reais em abril de 2024. Tem aqui as tarefas, ó. Tá vendo? São as pendentes que ele está trazendo aqui, né? E aí eu posso começar a trabalhar, né? A minha gestão de banco de terrenos já está aqui já disponível para eu fazer todas as atividades que são necessárias, né? Lembrando o seguinte, que eu poderia ter mais terrenos aqui. Eu posso adicionar mais quantos eu quiser, tá? Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma viabilidade. Então eu vou construir. Clico aqui em viabilidade. Tem aqui o passo a passo, se eu quiser ver aqui, ó. Então vamos lá, vamos começar agora uma viabilidade. Então eu posso, vou dar um nome aqui para minha viabilidade, vou chamar aqui de empreendimento saúde, tá? Vou colocar aqui um dormitório e já vou selecionar o terreno, né? Então vou pegar já, eu poderia fazer uma viabilidade livre, ou seja, sem vínculo de terreno. Quero fazer viabilidade de qualquer coisa e não cadastrei o terreno aqui, qualquer área aqui, mas eu não cadastrei o terreno, não tem problema. Você faz ela livre ou você vincula ela ao terreno que você já tem cadastrado, tá? Importante colocar os marcos aqui, as datas de marco. Então, data base da viabilidade já tá saindo com o mês de abril, né? Vou colocar mês de compra do terreno também, mês 4. Mês de início de vendas, vou colocar daqui 6 meses. Mês de início de obras, vou colocar daqui 1 ano. E mês de entrega de obras, vou colocar daqui 3 anos, tá? Então já estão definidas as datas aqui. A hora que eu dou um salvar, a oferta terreno faz o que para nós, né? Ele habilita estas abas aqui. O que eu vou colocar aqui é o aproveitamento do terreno, já dou um salvar, está dando 6.000 metros de área computável, tá? Parte de empreendimento de obra, periódico. Eu vou olhar tudo depois. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu deixo já, se eu quiser deixar compartilhado, né? Eu deixo aqui compartilhado, que depois eu mando esse link para quem eu quiser, tá? Então, mesma coisa no terreno. Quando você faz o compartilhamento, você tem aqui uma explicação, depois você olha com calma, mas a pessoa que acessar este link aqui, ó, só vai ter acesso a esse link. Ela não vai ver nenhuma outra informação de terreno, não vai ver nenhuma informação de outra viabilidade, é só esse link. No link de terrenos é a mesma coisa. A hora que você compartilha um link, ela só vai ver informação daquele link. Se você quiser tirar o acesso, você vem aqui, dá um salvar, acabou. Ninguém vai ter mais acesso, mesmo entrando no link, tá? Eu vou deixar aqui compartilhado, vou dar um salvar. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar uma obra aqui, uma área construída de 7.200, um custo de R$ 2.700, tá? O oferta terreno já calculou a obra aqui, ó, de 19 milhões, 2.700 está muito pouco, eu vou colocar 3.000 aqui, tá? 21 milhões aqui, uma taxa de administração de 10%, tá? Vou colocar aqui carência da taxa, né, da cobrança da taxa de um mês, ou seja, realizei a obra, medi a obra daquele mês, no mês posterior, vou receber 10% de taxa da medição, tá? Colocar a curva que eu já tenho configurada na oferta terreno, tá? Então tenho várias curvas já, desde 12 até 60 meses, né? Estou colocando aqui uma de 24 meses e vou dar um salvar, tá? Então se eu olhar aqui, ó, eu já tenho a curva na oferta terreno já cadastrada, onde você consegue ver aqui, ó, no período 12, mês de início, daqui 1 ano, né? Aqui todo o desembolso da curva, tanto em percentual quanto em valor, tá? Tem o valor nominal e o valor presente. Como a gente ainda não colocou taxa de descapitalização, ele está trazendo igual, né? Bom, então você tem uma obra de 21 milhões de reais, num custo de 3.000, em 24 meses, começando daqui 1 ano. Uma coisa que eu vou fazer aqui agora, eu vou aqui no financiamento, porque eu vou fazer essa obra em crédito associativo, então eu vou adicionar aqui uma configuração de financiamento em crédito associativo, tá? Vou colocar aqui, olha só, o valor de avaliação do terreno. A demanda mínima é o valor da obra, tá? 21 milhões e 600, né? E o valor de avaliação do terreno, eu vou colocar aqui de 8 milhões, lembra? Então, né? Compõe a demanda? Eu posso colocar como composição da demanda sim ou não, tá? Vou deixar não, tá? Vou dar um salvar aqui. Para que serve isso? Quando a gente configura aqui demanda mínima, as liberações da caixa só vão acontecer quando atingir a demanda mínima, tá? Então, no meu caso aqui, ó, tá o valor da obra, que é o que, assim, ó,
É o mínimo que a Caixa determina, tá? Só que as construtoras, elas têm ratings diferentes, ou seja, conforme a construtora vai criando relacionamento com a Caixa, vai criando história de bons empreendimentos, a demanda mínima pode mudar um pouco, tá bom? Então isso depende da avaliação que a incorporadora, a construtora tem dentro da Caixa Econômica Federal. Aqui a gente recomenda, se você nunca fez empreendimento com a Caixa, a gente recomenda que a demanda mínima seja o valor da obra, tá? Então, olha só, se eu clicar agora em empreendimentos, então, ó, vou fazer o que aqui? Vou colocar aqui área privativa 27 metros, né? São 222 unidades, 20 permutas. O preço eu posso pôr por unidade ou por metro quadrado, vou colocar por unidade, vou colocar o valor de 350 mil, né? Já que a gente vai trabalhar com Minha Casa Minha Vida. Quando eu dou um salvo, vou colocar um dormitório, vou dar um salvar aqui, já estou ó, 12.962 o preço médio das unidades, né, do metro quadrado. O VGV aqui é de 77 milhões, 70 livre de permuta, área de vendas 5.994 e o que o terreno permite são 6 mil metros. Então a gente está dentro de um parâmetro legal, ou seja, estamos atingindo todos os máximos aí, aproveitando o máximo o terreno, né? Financiamento direto? Não, porque eu estou usando Minha Casa Minha Vida. Remonta fluxo pré? Isso aqui eu vou deixar assim, aqui tem um vídeo que explica como é que funciona isso, tá? Crédito associativo vou colocar sim, reajuste mensal. Obviamente que esse reajuste ele só existe na carteira direta, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é escolher o quê? Uma tabela de vendas. Então eu vou colocar aqui, ó, 30 meses, já que eu vou entregar daqui 30 meses o empreendimento, lembra? Na verdade é o seguinte, eu estou comprando o terreno hoje, vou lançar daqui 6 meses e eu vou entregar 30 meses após. Então eu vou entregar daqui 3 anos. Só que eu lanço daqui 6 meses. Então a minha tabela, entre o lançamento até a entrega, eu tenho 30 meses. Portanto eu escolhi esta tabela aqui. Lembrando, se eu quiser olhar o apoio aqui, ó, eu faço, configuro uma nova tabela, eu faço o que eu quiser. Mas não é o caso aqui. Aqui eu vou usar uma tabela que já tem aqui dentro do oferta terreno. Vamos escolher aqui, ó, já tem aqui já a configuração, eu posso mudar. Não é mais 5% essas duas anuais, são 4%. Tá, beleza. Só que eu tenho que distribuir para dar 100% aqui. Então eu vou distribuir nas mensais. Já distribuiu e deu 100% aqui. O valor da unidade, ó, tá vendo? Da série aqui, ó, 17 mil, 38 mil, 14 mil, 280 mil. Da prestação, eu vejo aqui, ó, a entrada é 17 mil, a prestação 1.327, as anuais duas de 7 mil e aqui a financiada de 280 mil no modelo de crédito associativo, financiamento aqui. Vou escolher também uma velocidade de vendas. Vou colocar aqui, ó, para a gente vender a partir da data de lançamento, vou colocar 18 meses. Já escolhi aqui, ó. Já está distribuída a curva aqui de velocidade de vendas. Então ele está distribuindo as 202 unidades. Por que ele distribui 202? Porque 20 eu estou dando de permuta para o dono do terreno, né? Para Maria Chiquinha, tá claro? Então vou dar um salvar. Ó, já está salvo aqui. E aí, olha só. Vou voltar aqui, já configuro o terreno, ainda não coloquei o custo, só coloquei a permuta aqui, ó. A obra eu já configurei, os periódicos. Eu tenho aqui uma série de periódicos aqui, ó. Aprovações e licenças, 86 mil. Ó, período 3, 86 mil reais, tá? Eu não vou usar isso ou não é esse valor, venho aqui e edito muito facilmente, tá? Aqui tá 0,40 da obra, tá? Mas eu poderia colocar isso não como proporcional, colocar um valor. Ó, não é 86 mil, é 70 mil reais, tá? Vamos alterar, já tá alterado. Aí eu tenho campanha de marketing de lançamento, um e-mail do VGV, que está distribuído a partir do mês 3, ó, do período 3, né, do mês 7 até o mês 12 de 2024. Depois eu tenho aqui, ó, marketing, campanha de manutenção, né? Então, ou seja, eu já lancei, agora eu preciso vender o remanescente. Está distribuído aqui, ó. Eu posso editar isso, não são em 27 períodos. Aí eu venho aqui, ó, coloco, já que a minha curva ela é de 18 meses, né, eu vou colocar isso aqui. Não com 18, eu vou colocar com 15, porque eu já tenho 3 meses de marketing e lançamento. Então altero aqui, ó. Se eu for aqui agora, ó, já tá. Ó, marketing e lançamento. Eu lancei, lembra que eu lancei aqui, ó. Então tem mais 3 meses aqui. E aí eu tenho mais 15 meses aqui para eu vender as unidades e, portanto, eu estou redistribuindo o marketing, tá? As despesas com averbação de obra, tá aqui, ó, 0,08% do VGV. Quando? No período 37, que é o mês de entrega nosso, né? Então se eu for aqui, ó, tá lá se eu estou terminando a minha obra em 1/4 de 2027, aqui eu estou colocando essa verba para 1/5. Tá? Então é sempre bom olhar isso aqui, ó, a especificação de condomínio. Tá aqui também, 1/5. Stand de vendas. Aqui, ó, tá a partir do mês 4 de 2024. Né? Então é a construção do stand. Então imagina que eu estou comprando terreno agora, já vou começar a construir ele. Né? Mas não tá legal isso aqui. Eu vou colocar, já que o meu lançamento não é no mês 10, então eu vou colocar isso aqui, ó, maio, vou colocar em junho. Altero aqui, ó, já está alterado. Taxa de desenvolvimento de estruturação de 2%, 32 parcelas. Aqui eu só vou fazer um ajuste aqui, ó. Não, mas tá certo aqui, ó.
Deixa eu só fazer aqui. Vou colocar 30 parcelas. Eu vou dividir, na verdade, em 36 parcelas. E vou largar a partir de agora. Tá? Então, altero aqui. Ou seja, dá para eu mudar tudo que eu quiser aqui, ó, tá vendo? Topografia, projetos, assistência técnica da obra, tá aqui, ó, 1/4 de 2027. Então tá tudo aqui já definido, né? No financeiro, então, ó, já defini a aba empreendimento, a aba obra, a aba periódica, agora eu vou no financeiro. No financeiro, eu tenho aqui, ó, geral, receita, financiamento de obra e crédito associativo. Se a gente está usando crédito associativo, a gente não vai usar o financiamento de obra. Então, esquece esse plano empresário aqui, ó, tá vendo? No receita aqui, ó, você vai ter taxa de administração de carteira? Se sim, você coloca aqui. Quanto que você vai pagar de comissão de venda para corretor? 5%? Ah, não, vou pagar 4,5%. 4,5%. Ó, impostos, eu vou fazer no RET, então é 4%. O cálculo do imposto em cima do VGV, sem comissão ou VGV bruto? No VGV bruto. Permuta financeira, vamos ter? Não sei ainda. Então vou salvar aqui. Tudo certo. E o geral, eu vou colocar o quê? Taxa de descapitalização AVP, vou colocar 10,75%. Vou inflacionar o terreno em 5%, vou inflacionar a receita em 5% e vou inflacionar a obra em 5%. Os periódicos não vou inflacionar, tá bom? Dou um salvar aqui e eu já posso visualizar a nossa viabilidade, tá? Nós demos 20 unidades em permuta, né? Tá vendo? Tá aqui já, ó. Se a gente olhar aqui, tá tudo que a gente preencheu já tá aqui. Se eu quiser clicar, eu vou direto lá no terreno e vejo o terreno também, tá? Isso aqui é a ficha do terreno, tá vendo? Que é aquilo que você também pode compartilhar, obviamente com todas as restrições que eu já comentei, você pode compartilhar, mas está aqui a ficha do terreno, da Maria Chiquinha. A viabilidade, o que a gente tem aqui? A gente tem um resultado em reais nominal, em percentual também nominal, a valor presente em reais, o resultado em percentual a valor presente, a taxa interna de retorno ao ano, a exposição máxima, o ROI, e aqui ó, eu tenho também qual que é o payback da viabilidade. Tem aqui o resultado sintético das grandes contas da viabilidade, ó, o VGV, aqui o custo do terreno, os gastos com incorporação, custo de obra, juros, nesse caso não tem juros porque eu estou trabalhando com crédito associativo, né? Aqui as despesas, tem aqui impostos e o resultado. O valor pago no terreno aqui está dando 7 milhões, tá? Lembrando que eu conversei com a Maria Chiquinha e ela falou, ó, não quero 20 unidades, eu vou querer menos unidades, eu quero mais dinheiro, tá? Então o que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos ter que editar a viabilidade. Você tem aqui também um resultado analítico onde ele demonstra aqui, ó, a receita de vendas, o associativo, a fração do terreno. Então tudo isso aqui, ó, compõe os 70 milhões aqui, que também compõe esse cara aqui, ó, tá vendo? Então no terreno aqui, ó, o que são esses 559 mil? Consigo olhar aqui, né? E assim por diante. Então tem tudo detalhado até chegar no resultado de 32 milhões. Então veja aqui fluxo de caixa, fluxo de investimento e retorno. Veja aqui, ó, o que eu estou considerando de vendas, né? Aqui a velocidade de vendas aqui determinada. Aqui, olha só a curva da obra. E aqui uma planilha detalhando tudo da viabilidade. Tá vendo? Mês a mês em cada linha, coluna a coluna, cada item da viabilidade, até chegar lá no saldo, lá no final. Tá bom? Então é isso. O que eu preciso fazer? Eu preciso renegociar o terreno aqui, ó. A Maria Chiquinha falou, ó, eu recebo em permuta no máximo 2 apartamentos. Então tá bom, dona Maria Chiquinha. O que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos ter que colocar o seguinte. Vou dar um editar aqui, ó. Colocar aqui 2 apartamentos, que ela falou, ó, quero dar um para cada neto. Então, só isso, ó. Ah, não quer mais? Não, quero mais, quero grana. Então, estou dando 700 mil aqui e está faltando para ela o quê? Para 8 milhões, a gente está falando de 7 milhões e 300. E ela quer receber à vista, não tem negociação com ela. Então, já que ela quer receber à vista, como é que a gente faz aqui? Vem aqui em adicionar. Eu vou colocar aqui, ó, por período. Né? Eu vou colocar aqui, ó, 7 milhões e 300. Tá? Em uma parcela mensal, vou colocar para hoje. Não, hoje não, né? Eu vou colocar para o dia 19. Vou dar um salvar aqui. Já está aqui já. Agora vamos ver se a nossa viabilidade ainda está bacana ainda, se ela está legal. Está muito legal, ela está muito formidável, né? Mas aí eu conversei com meus amigos engenheiros e eles falaram o seguinte, cara, você vai fazer você vai entregar unidades aí a 13 mil reais praticamente um metro quadrado. Você não faz no custo de 3. Você vai ter que colocar mais custo aí. Eu revi lá com os meus amigos engenheiros, eu frequento muitas obras e tal. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui, dou um editar, vou em obra, edito aqui, ó. Então vou colocar meu custo de obra aqui, ó, de R$ 3.500. Dou um alterar. Olha aqui, só confirmar aqui, ó, obra. A gente tem 25 milhões agora de obra, né? 25 e 200 se eu for aqui, ó, no crédito associativo. A gente só edita aqui para compor a demanda mínima, né, nova, já que a gente entendeu que a obra vale mais. Então altero aqui, ó, e dou um visualizar. Tá?
Daí, agora eu vou dar um visualizar. Olha lá. A gente ainda está... Olha só, a gente está com um resultado aqui de 31%, tá legal. Taxa interna de retorno está 114 ao ano, tá muito bom. O ROI aqui está de 2,34, né? E o payback está no mês 19, ou seja, um empreendimento super viável. A gente está pagando o que a dona Maria Chiquinha quer. Mas os filhos da dona Maria Chiquinha falaram, não mãe, não dá, vale muito mais. Muito mais esse terreno vale. Né? Então eles querem mais 2 milhões de reais. Ave Maria. E aí eu vou tentar colocar na viabilidade aqui. Eu ainda não apresentei para ninguém, né? Então eu vou dar um adicionar aqui, 2 parcelas. E aí eu tô falando, na verdade eu tô falando o seguinte, olha, eu vou pagar 8, eu não consigo, eu vou colocar 8 parcelas, com a primeira vencendo em maio. Vou colocar aqui, ó, 8 parcelas de, já que eles querem 2 milhões, eu vou colocar 8 parcelas de 250 mil. Tá? Então, a hora que eu dou um salvar aqui, ó, a gente já está com os 9.300 e estamos distribuindo aqui as parcelas que a gente está negociando com a dona Maria Chiquinha e seus filhos. Quando eu dou um visualizar, meu resultado ainda está bem bacana, estou tendo 18 milhões, meu payback foi para o mês 20 aqui, né? Meu ROI está de 1,81, tá legal, minha exposição está forte, mas fazer o que? Empreendimento é um VGV de 77 milhões, né? Então a gente está tendo aqui quase 20% de exposição. Mas é isso, é o que dá para ser feito. Então estou aqui, ó, olha só, agora estou pagando 10 milhões no terreno, né? Onde eu estou dando 700 de permuta física e 9.300 em reais. Né? Mas eu poderia também, na última linha, se eles me quisessem mais alguma coisa, eu ainda consigo fazer mais um exercício aqui, ó, na receita. Eu consigo colocar, vou colocar aqui, ó, por exemplo, 2% de permuta financeira. Sabe o que é permuta financeira? Permuta financeira é o seguinte, de tudo que o empreendimento receber, 2% vai para a dona Maria Chiquinha. Tá? Então eu estou colocando aqui, ó, não desconta nem comissão e nem imposto na permuta, dou um salvar e vou em visualizar. Tá? Quando eu faço aqui, eu vejo que subiu para 11.540, tá aqui, ó, 7.693 o total da negociação, onde é o quê? 9.300 em dinheiro, 700 em física e 1.540 em permuta financeira. Tá? Então, eu conseguiria ainda, perto do resultado que o empreendimento está entregando, eu estou tendo 26% de lucro, ou 16.920 a valor presente de lucro, né? Uma taxa interna de retorno de 88% ao ano, que é muito boa, e um ROI aqui de 1,68. Tá? Agora, se eu quisesse fazer uma visão mais conservadora, né? Por quê? Porque lembra que eu tenho lá um remonta fluxo, ou seja, estou vendendo, tal, estou recebendo tudo, mas dentro de uma condição. Né? Então tá aqui, ó, período aqui de exposição máxima, aqui ó, um mês de payback, né? E aqui o lucro nominal de 22 milhões. Então, se você olhar aqui, está 22 milhões, só que quando você traz a valor presente vai para 16.920. Se eu for aqui, se eu quiser ser mais conservador, eu venho nesse cara aqui, ó, e vou dar um editar. Tá? Vou dar um fechar aqui, clico aqui, ó. E aqui, esse cara aqui, eu vou dar um editar. O que eu vou colocar? Não vou colocar remonta fluxo pré. Eu vou colocar aqui, ó, acrescenta no final. O remonta fluxo pré, ele é o mais equilibrado. O acrescenta a primeira parcela, ele deixa a sua viabilidade mais agressiva, ou seja, você consegue pagar mais no terreno. Mas aí você está fazendo um exercício sobre o futuro que você não tem controle. E o acrescenta no final é você ser bem conservador. Então, se eu der um salvar aqui, ó, tá? E for lá na viabilidade, ó, caiu um pouco mais, aqui caiu mais um pouquinho, aqui também caiu minimamente, mas caiu, tá certo? Mas ainda assim tá bem legal. Então, cara, pode, se a dona Maria Chiquinha aceitou, você já está com o negócio viabilizado, pode realizar o empreendimento, tá bom? Então, gente, esta é uma jornada completa do Oferta Terreno. Assim, é um vídeo denso, longo, mas é necessário para você entender. Então eu consigo ver aqui, olha só. Se eu for no meu dashboard, eu tenho aqui já tudo preenchido informação de terreno. Se eu clicar no terreno aqui, ó, eu vejo toda a informação do terreno, tá? Se eu der um visualizar, eu também consigo ver aqui a viabilidade aqui embaixo, tá bom? Se eu quiser ver a viabilidade aqui também, eu vejo aqui, ó, e já vejo o terreno, né? Aqui a ficha do terreno, ou então eu clico aqui e dou um visualizar na viabilidade, tá bom? Então, passamos aqui por uma jornada completa na Oferta Terreno. Eu queria demonstrar para vocês, esse vídeo é super importante, super importante. Espero aí que você consiga fazer viabilidades incríveis de negócios extraordinários e que você tenha muita rentabilidade e lucro aí, tá bom? Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo, muito obrigado.